Fala galera, beleza? Mais uma aula de trânsito com vocês. A gente vai falar agora da aula 3, do Código de Trânsito Brasileiro. Tá escrito o começo, beleza? Eu tô aproveitando o bonde aqui, tô gravando ao vivo também. Tem uma equipe aqui, uma galera aqui comigo, um tanto de gente assistindo a nossa aula, beleza? E essa aula fica gravada para vocês então, como forma de continuidade no nosso processo de estudos, beleza? Vamos lá então, turma. Fernandinho, por que Código de Trânsito? O começo, né? Porque agora realmente a gente vai adentrar o CTB nos seus artigos iniciais e já começo com vocês então, falando com vocês sobre uma pequena introdução. Claro, eu não vou ler aqui, né? Eu nunca vou ficar lendo junto com vocês já conhecem a minha aula, sabem o jeito que eu trabalho. Porém, entretanto, todavia, vou demonstrar para vocês aqui o início do CTB. A gente começa a falar então do artigo 1º do CTB. Fernando, primeiro, me explica, para que o Código de Trânsito existe? Existe para ter boas condições, boa circulação, boa convivência entre as pessoas no trânsito. O trânsito hoje, querendo ou não, é o que mais mata no Brasil. Então, a gente criou aqui junto para vocês uma ferramenta, uma demonstração de que é uma legislação que trabalha a boa convivência do cidadão ali dentro da cidade, beleza? Fernandinho, eu preciso desse PDF. Esse PDF acompanha a aula de vocês no Estudo Dirigido, tá aqui embaixo da aula. É só você pegar esse material, baixar ele aí para o seu computador e fazer a leitura depois da nossa aula, beleza? Vamos lá então, Fernando. Por que você colocou aqui o artigo 1º e o que esse artigo 1º fala, né? Deixa eu entender o que você colocou para a gente começar essa aula então, professor. Coloquei aqui para você, ó, a base da base de todas as bases do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro dentro do seu artigo 1º. O trânsito de qualquer natureza, ó, vocês podem ver que eu coloquei aqui o item 1, vocês vão ver que lá embaixo eu delimito, né, esses itens um a um, nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação. Rege-se por esse código. Então ele está falando do trânsito. Só que é um trânsito de qualquer natureza, em via terrestre, do território nacional, abertas à circulação. Então tem aqui 4 informações que você vai precisar levar para a sua prova. Essas 4 informações, elas delimitam então a base principiológica do Código de Trânsito Brasileiro. Por quê, Fernando? Porque eu vou mostrar para vocês que no decorrer dos parágrafos desse artigo, nós temos os princípios do Código de Trânsito Brasileiro delimitados já no início dos seus princípios. O que acontece, turma? Por que é o trânsito de qualquer natureza? Esse qualquer natureza aqui, o aluno às vezes ele vai entender errado. Ah, será que ele está falando de qualquer natureza? O trânsito rápido, o trânsito lento, o trânsito tumultuado? Não. Esse trânsito de qualquer natureza é qualquer natureza. Então o trânsito na chuva, o trânsito no sol, o trânsito quando estiver caindo um raio, quando tiver uma enchente, quando tiver um problema, quando o cara estiver empinando a moto dele na via pública, é o trânsito de qualquer natureza. Seja essa natureza algo ruim demais ou algo normal, basicão, que siga o fluido do dia a dia. Então esse qualquer natureza é de A a Z. É o trânsito de qualquer jeito. Fernandinho, tudo bem, o trânsito de qualquer jeito, mas é o trânsito de qualquer jeito em qualquer lugar? Não. Você vai perceber então que no item 2 que está aqui, ó, onde eu marco aqui para vocês, ele fala de vias terrestres. Vias terrestres. Essas vias terrestres, então, ele delimita o espaço de atuação do Código de Trânsito Brasileiro. O código, então, ele não é aplicado em uma via fluvial. O código não é aplicado no mar. O Código de Trânsito ele não é aplicado no ar. Inclusive foi questão de prova, né? Perguntou se poderia aplicar o Código de Trânsito nas vias aéreas, né? Não existe isso, né? A via aérea ela tem a delimitação da legislação própria. Assim também, turma, tenho que chamar a atenção de vocês para uma informação que comumente eu coloco nos simulados e eu pego muitas pessoas. Aqui ele delimita via terrestre. Em momento nenhum ele fala via ferroviária. Então a via ferroviária, que normalmente, comumente, cruza a via terrestre, dentro da via ferroviária, dentro de onde o trem
usa para carrilhar, para trabalhar, ali não se aplica o Código de Trânsito Brasileiro. Só que você vai entender, você vai perceber que em alguns momentos a via ferroviária, o trilho do trem, ele cruza com a via terrestre. Inclusive nós temos uma placa lá, né, que faz a sinalização do cruzamento entre uma via terrestre e uma via ferroviária. E aí sim, nesse momento, prevalece então esse artigo 1º. Por quê, professor? Porque nós temos uma interseção normativa, e nessa interseção normativa ficamos então com a dicotomia de uma interseção. Nós ficamos então com a interseção, que é o quê? O cruzamento da linha térrea com a linha ferroviária. Aqui vai se aplicar o Código de Trânsito Brasileiro, na interseção. Porém, entretanto, todavia, quando você na viatura da Polícia Rodoviária Federal fazendo uma patrulha aqui na rodovia, na via terrestre, e o trem passa, né, num lote lindeiro, ou seja, num terreno vazio, lateralmente assim, e passa e faz faz aquele barulho bonito lá de trem de ferro, né, vai pá, pá, aquele barulho esquisito de trem, aquele lá, ele não está na via terrestre. Não existe fiscalização daquele veículo lá. Ah, Fernando, entendi. Só que, quando de um cruzamento de uma via terrestre com a via ferroviária, você vai ter uma sinalização própria, que é a Cruz de Santo André, determinando que ali existe um cruzamento. E muito importante você lembrar que esse cruzamento, ele é sinalizado. Esse cruzamento, ele é preferencial. Quem tem preferência, professor? O trem ou o meu carrinho 1.0? Não tem nem o que pensar. É claro que quem tem a preferência é o trem. Inclusive a via é sinalizada, com barreira, com sinal sonoro, com tudo mais, beleza? Então fica aí a dica para vocês. E é muito comum a gente ver os acidentes de trânsito, quando alguém fura essa sinalização e entra, né, na frente do trem, o trem bate ali e causa um acidente grave. Algumas pessoas perguntam, Fernando, mas naquele caso ali, é acidente de trânsito? Sim, é acidente de trânsito, tá? Vocês já vão perceber, já vão começar a trabalhar os nomes aqui com vocês, para vocês já começar, né, a se adequar. A gente não trabalha mais com acidente, né? Não chama mais acidente, tem um nome bonito, vamos ver se alguém sabe, né? Vou deixar aberto para o pessoal escrever para mim lá no chat, para eu ver se vocês sabem como que é o nome do acidente agora. Mudou o nome, não é mais o mesmo nome. Então, fechamos então a parte de via terrestre. Agora a gente vai aonde, Fernando? A gente vai no território nacional. Fernando, por que está escrito território nacional nesse negócio? Não tem condições, meu amigo. Tem condições totais. Pensa comigo. Se você causa um acidente, ou melhor, existe possibilidade da polícia do Paraguai atravessar a fronteira seca e fazer uma autuação para o seu carro, ou então você atravessar a fronteira seca do Paraguai e lá, né, Brasil-Paraguai, e lá, o policial do Paraguai fazer uma autuação para o seu carro? Ou então, o policial rodoviário federal atravessar a fronteira, pegar o seu carro lá no Paraguai e falar, opa, tá sem cinto, tá embriagado, licenciamento tá vencido, deixa eu aqui fazer a autuação. Pode acontecer isso? Não, por quê? Porque lá não é o território nacional. Por lá não ser o território nacional, não existe aplicabilidade do Código de Trânsito Brasileiro. Ponto. Ponto. Professor, aqui é estranho que eu aprendo na aula de Direito Penal, que o cara rouba o carro aqui no Brasil e vai levar o carro para a fronteira e a polícia está, né, em acompanhamento tático. Já começa a mudar os nomes para vocês, já começa a colocar os nomes novos aí. Acompanhamento tático. Você não vai colocar na sua redação o termo perseguição. Não vai, você vai colocar acompanhamento tático, é o nome técnico que eu preciso que você coloque na sua redação para você ir lá e garantir uma grande nota na sua redação. Assim como eu havia dito para você, eu não quero mais vocês falando o termo acidente. Não, a gente não usa mais o termo acidente, a gente vai usar o termo correto que é sinistro. Vai usar o termo correto que é sinistro. E esse sinistro ele tem que acompanhar você na redação também. Assim como o acompanhamento tático tem que te acompanhar. Lá no direito penal, vamos voltar aqui para você relembrar o que eu estava falando.
Com o direito penal, o cara rouba meu carro aqui em Minas, atravessa fronteiras e vai para o Paraguai com o meu carro. A polícia está no encalço desse cara. Tá atrás. E ele entrou na fronteira internacional, rompeu a fronteira com o meu carro e a polícia continuou atrás dele até pegá-lo. Nesse caso, a gente está falando de princípios da territorialidade do direito penal. Esse princípio não comunica com o Código de Trânsito brasileiro, na parte principalmente do direito administrativo. Por isso que as aulas anteriores são importantes para vocês, porque quando a gente está aqui falando desse artigo primeiro aqui, ele é totalmente de direito administrativo. Esse artigo ele não trata do Código Penal, nem do Código Penal, e nem do Código Penal que existe dentro do Código de Trânsito brasileiro. Olha que legal. Ah, Fernando, consegui entender o que você está querendo dizer para mim aqui. Estou começando a raciocinar legal. Então, o que acontece? Como é direito administrativo, não tem como o policial romper a barreira internacional e fazer uma autuação para você lá no Paraguai. Não tem essa possibilidade. A gente não está falando de crime, a gente está falando de direito administrativo. Olha o quanto que agora clareia na sua mente quando você já assistiu às outras aulas do trânsito que eu passei para vocês, demonstrando o direito penal e demonstrando o direito administrativo aplicado dentro do Código de Trânsito brasileiro. Você já não vai errar mais essas questões. Então a gente fecha assim então o item 3, que fala de territorialidade sobre o Código de Trânsito brasileiro. E a gente entra agora num tema espinhoso, que é o item 4, que são as vias abertas à circulação. O policial abordou você numa rua. Ele pode fazer uma autuação para você? Pode. A rua é um local aberto à circulação, é um local público. Mas e se for dentro da sua fazenda? Ele pode fazer uma autuação para você? Professor, a minha fazenda, ela não é aberta à circulação. Ela é um local meu, privado, no qual eu circulo a hora que eu quiser e a hora que eu entender que está certo ou está errado. Então não tem condições do policial aplicar o Código de Trânsito brasileiro, cuidado, aplicar o Código de Trânsito brasileiro, cuidado, dentro da minha fazenda, cuidado! Fernando, por que cuidado? Porque aqui, esse artigo aqui, ó, eu quero vocês escrevendo para mim lá no chat, todo mundo. Esse artigo aqui, ele se refere a uma parte de direito administrativo ou direito penal dentro do Código de Trânsito brasileiro? Eu quero vocês escrevendo isso para mim no chat, para eu entender como que está o raciocínio de vocês sobre esse artigo aqui. Ou seja, esse artigo, ele não permite que o policial cumpra qualquer regra de direito administrativo do Código de Trânsito dentro da sua fazenda. Não permite. Então o policial não vai fazer uma autuação para você. Ele não vai gerar uma multa no futuro para você dentro da sua fazenda. Você está de motocicleta, sem capacete na sua fazenda. O policial não vai autuar você. Não vai. Não vai. Porém, entretanto, todavia, aqui a gente está falando de direito administrativo. Quando eu adentro o Código Penal ou a parte penal do Código de Trânsito brasileiro, essa regra muda. Por quê? Porque aí a gente entra nos princípios do direito penal e não são mais os princípios do direito administrativo. E dentro das regras do direito penal, você tem praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Ponto. Ele se referiu à via pública? Não. Ele se referiu apenas em vias privadas? Não. Ele não falou o tipo de local. Ou seja, é uma exceção ao artigo 1º do Código de Trânsito brasileiro a aplicabilidade do Código Penal ou da parte penal do Código de Trânsito brasileiro. Resumindo, em suma, a parte penal continua valendo. Continua valendo. Então, se você, por exemplo, casos que nós temos aqui dentro da doutrina, dentro da jurisprudência, dentro dos exemplos do direito de trânsito, dentro do direito penal, o fazendeiro engata a ré na caminhonete e sai de ré
não percebe que o seu recém-nascido filho está engateando por baixo da caminhonete e, infelizmente, atropela e mata essa criança. O que aconteceu? Um crime de trânsito. Ai, Fernando, mas esse crime por si só já é a pena máxima para esse cara e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que. Ô jovem, você não é juiz, você não é juiz, você não é o dono da verdade. Todo humano, todo cidadão passa por um processo penal. Quem vai determinar perdão judicial não é você, policial encaminhador de ocorrências. Então você vai pegar a sua viatura junto comigo, nós vamos chegar lá na fazenda e nós vamos fazer um boletim de ocorrência policial do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. E vamos levar esse cidadão para a delegacia, entregar ele para a autoridade policial. Seu delegado tá aqui, ó, coitado. E o delegado que vai resolver essa pica. Não é tu não, meu filho. Acorda para a verdade, acorda para a realidade. Nós não aplicamos nessa situação o direito administrativo. Aplicaremos o direito penal, o direito do Código de Trânsito, a parte penal. Bolinha vermelha lá no seu material. Aqui nós estamos falando da bolinha azul. Lembra disso? Pois é. Quando a gente começa a trabalhar as cores agora, a mente de vocês vai começar a abrir mais. Por quê? Porque você vai conseguir lembrar desses detalhes. Você vai conseguir amarrar esses detalhes na sua mente e não vai mais errar. Olha que legal. Fernando, agora eu entendi essa parada. Agora eu entendi. Fernando, mas dá para você aprofundar um pouquinho mais? Não nessa aula, mas em uma aula futura, no fechamento desse capítulo do Código de Trânsito Brasileiro, eu vou fazer um revés com vocês entre os princípios do direito administrativo e os princípios do direito penal e a sua aplicabilidade. E aí, meus amigos, vai clarear bonita a cabeça de vocês. Só que enquanto isso não sai, vamos seguindo aqui então pelo artigo 1º. Uma observação, anota aí no seu caderno para você não ficar perdido. Anota aí. Observação, vias abertas à circulação. VAC, vias abertas à circulação. VAC, coloca observação. Professor, eu lembro que o senhor disse esses dias na sua rede social que caso eu pare o meu Golfão com roda 20 lá dentro do supermercado, lá dentro do shopping, numa vaga que seja preferencial, exclusiva de idoso ou de deficiente, o órgão municipal ou o órgão com circunscrição sobre aquela via pode chegar e levar o meu carro. Porque eu estou cometendo uma infração de estacionamento. Exatamente. Fernando, mas espera aí, você acabou de falar para mim que o direito administrativo, ele não é aplicado em vias abertas à circulação. Exatamente. Agora você vai colocar a primeira exceção desse artigo 1º no seu material para mim. Não é aplicado em vias abertas à circulação, salvo se tratar de uma via de uso preferencial para idoso ou deficiente físico, pelo órgão fiscalizador com circunscrição naquele local e a vaga esteja sinalizada. Então vamos resumir para você entender. Se no shopping, se no supermercado tiver uma vaga para idoso, uma vaga para deficiente, você pôs seu carro ali e tiver um órgão com circunscrição naquele local ali, por exemplo, o órgão municipal, ou, exemplo, um shopping que passa na beira da rodovia federal, né? E aí tá ali a Polícia Rodoviária Federal, você pode caminhar esse veículo para o pátio. Ele está estacionado de forma incorreta. Isso é uma mudança na legislação que ocorreu recentemente. Recentemente, vírgula, né? Tem um tempinho. Porém, existe essa exceção. Fernando, dá para você explicar mais? Calma que na hora que a gente chegar nessa parte do conteúdo do trânsito, eu vou mostrar para vocês todas as regras. Só que eu precisava fazer essa observação para você não passar vendido nisso aqui, tá? Então, todas as vagas que você tiver abertas à circulação e naquele local você tem um estacionamento de uso coletivo,
entra essa exceção que eu acabei de ressalvar para vocês. E você não pode esquecer disso. E salvo de novo aqui a informação para vocês que irei falar novamente sobre isso. Beleza? Vamos lá então? Eu vou encerrar essa gravação aqui dessa primeira aula com vocês e a gente continua na segunda aula.